E aí, tudo certinho? Tudo beleza? Seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje a gente vai debater reforma trabalhista e terceirização. Pois é, temas muito discutidos, principalmente nesse primeiro semestre do ano de 2017, né? Já esteve o tema um pouco mais quente, agora com a turbulência política acabou esfriando um pouquinho, mas a gente vai recuperar esse tema para trazer aqui para vocês. Afinal de contas, é muito importante você entender a posição das pessoas que estão aqui na cidade e que são autoridades no assunto, vereadores, autoridades da parte comercial e empresarial, especialistas em direito, para que você fique bem informado, tenta te ajudar um pouco para entender isso melhor, até de repente, se você decidir participar de algum protesto ou justamente decidir não participar de algum protesto, a gente pode ajudar com informações, se é melhor você ir, se é melhor você não ir, enfim, o debate para te ajudar, esclarecer e aí você toma a sua melhor decisão. Hoje vai debater com a gente aqui Genilda Bernardes, vereadora do PT. Genilda, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Olá, Leandro, o prazer é todo meu. Muito legal ter você aqui de novo. Também com a gente o Arão Rubem Oliveira, que é conselheiro fiscal da ASEC, a Associação de Empresários de Cumbica. É isso? Associação de Empresários de Cumbica? Isso mesmo. Arão, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Obrigado, agradeço o convite. Muito bem. Também com a gente o Pedro Ivo Marques, que é professor de Direito da Universidade UNG, Direito Trabalhista. Professor, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Olá, Leandro, agradeço o convite e cumprimento também a nossa vereadora e o doutor que faz par aqui conosco. Então você já deve ter notado aí, né? Temos uma vereadora que com certeza deve ser contra a reforma trabalhista, imagino eu, mas vamos descobrir daqui a pouco. O Arão, que está aqui defendendo, inclusive, a classe empresarial, e é muito legal, e eu pedi muito para a produção que tentasse trazer alguém ligado à classe empresarial, porque é legal a gente ver o outro lado e entender a cabeça do empresário, como é que o empresário pensa justamente nessa hora. E alguém responsável pelo direito, o cara da lei ali que vai falar sobre direito trabalhista. Se você quiser participar com a gente, não se esqueça, a gente tem o nosso Facebook aqui na Câmara, Câmara Municipal de Guarulhos, você digita lá. É só entrar no nosso Facebook, redes sociais, você pode comentar à vontade. Os vídeos ficam lá depois para você assistir a hora que você quiser, tanto no nosso Face como no nosso site. Ou então você faça como a moda antiga, eu digo aqui sempre Roberto Carlos, hoje já virou a moda antiga você mandar e-mail, mas a gente também aceita sugestões por e-mail, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br para você sugerir os temas que você gostaria de ver retratados aqui no programa. Hoje trouxemos então esses. Bom, para a gente balizar aqui a discussão, antes de passar a palavra para vocês, eu só quero aqui mostrar depois você vai ver aí na sua telinha, eu estou aqui aberto com o Note aqui um link da Folha de São Paulo, bem legal, que tem alguns pontos aqui sobre a reforma trabalhista de modo geral, tá? Então eu vou ler aqui 5, depois eu leio mais 5, só para não ficar muito chato, ó. Acordos coletivos, por exemplo, as principais mudanças ele cita, né? Como não se sobrepõe ao que é garantido pela CLT hoje, exceto quando são mais benéficos, isso. Como ficaria? Podem se sobrepor à lei, mesmo menos benéficos, regulamentando jornadas de até 12 horas por dia, no limite de 48 horas por semana, incluindo horas extras e 220 horas mês, entre outros direitos. Esse é um pontinho aqui. Tem mais aqui no link da Folha, bem legal, a artezinha está bem bacana. Férias, hoje como podem ser parceladas em 2 vezes no máximo, sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 10 dias corridos. Como deve ficar? Poderão ser parceladas em até 3 vezes, nenhum dos períodos pode ser inferior a 5 dias corridos e um deles deve ser superior a 14 dias corridos. É uma das mudanças também. Contrato temporário, como é hoje, teve seu prazo aumentado de 90 para 180 dias, com a lei de terceirização em março, essa que já está aprovada, e a gente vai debater isso aqui também. Hoje é possível prorrogar por mais 90 dias. Como pode ficar? A reforma diminui para 120 dias o prazo do contrato temporário, ou seja, esse já é de 180, prorrogáveis pelo dobro do período inicial, qualquer que ele seja. Quarto pontinho, daqui a pouco quinto, e a gente já começa aqui o debate. Banco de horas, como é hoje. Horas extras acumuladas devem ser compensadas em no máximo 1 ano. Vencido esse prazo, devem ser pagas em dinheiro com acréscimo de 50%. Como pode ficar? Banco de horas poderá ser negociado individualmente com a empresa. Nesse caso, o prazo para compensar as horas é reduzido para 6 meses. E aqui o último pontinho, pelo menos dessa primeira parte do programa, jornada parcial. Hoje, como é permitida a jornada de até 25 horas semanais, sem hora extra. Como pode ficar? As jornadas poderão ser de até 30 horas semanais, sem hora extra, ou de até 26 horas semanais, com acréscimo de até 6 horas extras. Com a reforma, a jornada parcial será só 27% menor que a jornada integral. Genilda, essa reforma traz mais prejuízos ou mais benefícios ao trabalhador? Tem só prejuízos ou também tem algum benefício? Olha, Leandro, eu sempre digo assim, toda reforma, primeiro que a palavra já não ajuda, né? Reformar já é consertar alguma coisa que a palavra já não é uma das melhores. E ela sempre é boa para um e não é boa para o outro. Para o trabalhador não é. Não é porque aponta 3 pontos que eu considero crucial.
a precarização do serviço do trabalhador fragiliza na relação de trabalho, ela se torna desigual e fragiliza todos esses pontos que você abordou e que a gente vai abordar durante o debate. A questão é o enfraquecimento da entidade representativa, porque para você submeter qualquer negociação tem que ser de igual para igual, e a hora que você põe o trabalhador para negociar com o patrão, você fragiliza. E o terceiro ponto é a questão dos acordos coletivos e rasga a CLT e tira fora a justiça do trabalho. São 3 pontos que não é uma reforma, é uma mudança na vida do trabalhador enorme e prejudicial. E como fica isso do ponto de vista do empresário, Arão? O problema é que a gente tem uma CLT de 1943, acho, 1942, 43. E existem novas modalidades. Vou dar um exemplo, o home office, como que vai ser conduzido. As questões dos sindicatos, eu também acho que o volume muito grande de sindicatos, doutor, ele também, hoje em dia, dentro de uma empresa, se você tem uma metalúrgica, você tem o sindicato metalúrgico, tem o motorista, sindicato motorista, a secretária sindicato, a secretária, deve pagar PLR, o de um é diferente do outro, então gera um conflito também na relação de trabalho. Então, o que precisa é reformar, mas precisa adequar, ter uma análise constante disso daí. As evoluções elas têm que ser constantemente alteradas, mas não nesse volume de lei que a gente tem, que hoje, por dia, tem 2 ou 3 normas diferentes para você cumprir. Mas então você já não fica nem sabendo. Ela está posta hoje, e hoje eu quero deixar bem claro que estamos gravando esse programa no dia 7 de junho, porque a gente ainda tem uma data de exibição, um lastro para exibição de 2 semanas, então a gente não sabe se nesse meio tempo vai acontecer alguma coisa. Tal e qual a reforma está hoje? Como é que você enxerga? Você enxerga ela benéfica? Eu entendo se sim para quem, ou maléfica se sim para quem? Eu entendo que discutir a reforma hoje da forma que está vai ser inócuo, porque eu acho que essa reforma desta forma não vai sair. Mas de a gente forma, não pode chegar. A gente tem que mudar as coisas, mas a gente não pode chegar lá e rasgar o que tem legislado e não pode, de uma maneira, podar tudo isso daí. Precisa mudar essa relação de sindicatos, precisa mudar essa relação de trabalho, precisa ter uma relação mais livre de trabalho com o empregado também. Nós temos que nos equiparar. Hoje o mundo é uma aldeia. Então a gente não pode ter uma legislação muito diferente dos que estão no nosso entorno. Você vê o número de empresas deixando empregos aqui no Brasil para fazer drawback e ir para o Paraguai, porque a legislação é mais flexível lá. Então tem que se adaptar, mas tem que ser de forma gradativa. Você tem que ir de encontro de uma forma que você vá minando e vá testando. Agora, na situação política que nós encontramos hoje, ninguém sabe o que vai acontecer na semana que vem, não, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. Mexer com essa reforma trabalhista agora, desta forma, é muito perigoso. Nós somos numa seara muito perigosa. É um empresário, digamos, bem equilibrado, Arão, né? Não, mas não é a realidade do que as empresas sofrem hoje. Porque também ninguém aguenta esse volume de tributos que tem. Se a gente tivesse uma política justa de tributos, nós teríamos 2 empregados no lugar de 1. Então a pessoa contrata um empregado, talvez ele pudesse contratar outro, mas o outro ele manda para o governo em forma de impostos, de tributos e de falta de segurança jurídica que todo mundo tem. Mas assim, por isso que eu coloquei, porque como a Genildo fez uma colocação legal no começo e que não sei se é um estereótipo ou um aspecto que todo mundo tem. A reforma é ruim e do jeito que você colocou aí também tem que ser debatida pelos empresários, né? Mas é ruim e quem ganha sempre é o patrão, sempre é o cara que vai ter mais lucro e tal. E você foi um cara muito equilibrado, você falou, tem que ver isso certo. Não é por aí, Genildo? Sim, no trabalho quem ganha sempre é o empregado. De qualquer maneira o juiz dá alguma coisa ao empregado. E são outras coisas que nós temos que discutir também na área trabalhista. Então, aí você entrou na parte da lei. É assim mesmo? O empregado sempre ganha, professor? Olá, Leandro. Bom, antes de pensar realmente, literalmente, os pontos, os tópicos e a reforma como um todo, eu gostaria de passar algumas informações. Por favor. Em especial sobre a CLT. A CLT atualmente, caso você baixe lá no site do Planalto, você vai perceber que ela tem 922 artigos. Desses 922 artigos, você poderia pensar, olha, como o doutor Arão aqui acabou de pontuar, é uma CLT de 1943, é uma legislação que não cabe nos dias atuais, em especial diante da tecnologia, do mundo tecnológico que nós estamos vivenciando. Esse seria um dos pontos. No entanto, desses artigos, desses 922, não são todos que estão em vigência. 600, porque a CLT não trata apenas de direito material, o que pode e o que não pode. A CLT nós temos direito material, direito coletivo, que é a questão dos sindicatos, e direito processual do trabalho também, as regras jurídicas do processo. Desses artigos, esses 922 artigos,
salvo o melhor juízo, 626 a 628 são regras de direito material e o restante de direito processual. Desses 625, 26 artigos, atualmente, eu poderia dizer que apenas quase 200 estão em vigor. Desses 200, você poderia pensar, mas só isso, só esses, apenas esses. Que não estão em vigor foram revogados? Foram revogados ou não recepcionados pela Constituição Federal. Perfeito. Então eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, que olha, a nossa CLT, a gente pensa em 1943, mas ao bem da verdade, ela é de 88 para frente. Por quê? Porque aquilo que a nossa Carta Cidadã, a Constituição, não recepcionou, ficou de lado. Então, as regras atuais, a gente poderia pensar, olha, o que vale para nós é de 88 para frente, que seria diante, eu costumo dizer que a Constituição é o nosso sol e os microsistemas são as leis infraconstitucionais. Tudo tem que estar de acordo com o sol, com a Constituição. E diante dessa realidade, nós temos quase 200 artigos que seriam aqueles que regram a vida do trabalhador hoje em dia. Desses, a reforma trabalhista vem modificando em torno de mais de 100 dispositivos. Então a gente está pensando aqui em 40 minutos, Metade. mas nós ficaríamos aqui praticamente o dia inteiro falando sobre a reforma. E são pontos cruciais que muitas vezes eu não vejo também na mídia, se pontuando. A gente está pensando nesses pontos principais, mas tem outros, inclusive, que são, creio eu, a minha visão, que são até um pouco mais complicados, principalmente quando se trata da justiça do trabalho. Mas diante desse imbróglio político que nós estamos vivenciando hoje em dia, você me perguntou, seria viável ou não uma reforma? Sim, alguns pontos na CLT, que ao meu ver deveriam ser mudados, realmente, devem ser mudados. No entanto, a celeridade com que as coisas estão acontecendo, o que assusta, porque você não tem tempo de debater. É incrível isso, por quê? Porque junto com os meus colegas, eu estou estendendo um pouquinho, mas só para a gente fazer esse apontamento inicial que é fundamental. Junto com os meus colegas, advogados, muitos inclusive que militam na área, às vezes eu trago um ponto da reforma, nossa, mas isso vai mudar também? Nossa, mas isso vai mudar também? Ou seja, muitas coisas irão mudar. Você tem exemplos práticos para a gente dar depois do intervalo, alguns desses pontos mais complicados? Sim, tenho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o intervalo, na volta a gente dá alguns desses pontos. Perfeito. Porque eu quero ouvir mais a Genilda e mais o Adão aqui para a gente entrar nesse debate. Pode ser? Pode ser. Combinado? Então a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a Câmara em Pauta volta, continuando aqui falando sobre reforma trabalhista e terceirização, ouvindo a opinião do empresariado, ouvindo a opinião do vereador, ouvindo a opinião da lei. Pausa e a gente já volta. Quem doa sangue salva vidas. Com uma única doação, você pode ajudar até 4 pessoas. Meu filho está na UTI e eu estou aproveitando para fazer isso e até fazer um apelo para todo mundo ajudarem pessoas que necessitam, né, nesse momento de um pequeno gesto, é tranquilo. É a primeira vez que eu vim doar sangue, né? Experiência única, né? Primeira vez. Eu recomendo para todo mundo vir doar porque ajuda o próximo, né? Através de você pode estar ajudando outras pessoas, né? Qualquer pessoa pode ser doadora, mas existem alguns critérios para garantir a segurança do doador e do receptor. Mulheres podem doar a cada 3 meses, com o limite de 3 doações por ano. E homens podem doar a cada 2 meses, até 4 vezes ao ano. Mas atenção, não doe sangue se a sua principal intenção é realizar teste para HIV ou hepatite. Você poderá colocar em risco a saúde de quem vai receber a doação. Além de sangue, você pode ser um doador de plaquetas. Elas são componentes do sangue necessários no tratamento de pacientes com leucemia ou outros tipos de câncer. E também é possível realizar o cadastro para Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. É feita uma simples coleta de amostra de sangue. O Brasil tem mais de 3.700.000 doadores cadastrados numa espécie de banco de dados que serve para analisar a compatibilidade com pacientes que precisam de transplante. A chance é de 1 para 100.000.
Maravilha, Câmara em Pauta de volta, hoje discutindo então a reforma trabalhista e a terceirização com a Genilda Bernardes do PT, vereadora aqui da casa, com o Arão Rubem Oliveira, conselheiro fiscal da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, e o Pedro Ivo Marques, que é professor de Direito da Universidade UNG. Antes de sair para o intervalo, o professor estava abordando ali alguns pontos que podem mudar. Eu quero concluir então aquilo que eu deixei pelo meio do caminho, aqui naquele link da Folha de São Paulo, porque são pontos que eu acho que você vai debater também, junto com a gente, professor. Depois a gente vai mostrar aqui para você, vai aparecer na sua telinha, tá bom? Contribuição sindical, outra coisa que muda, como é hoje, obrigatória para todos os trabalhadores e descontado diretamente do salário uma vez ao ano. Como poderá ficar? Será cobrado apenas dos trabalhadores que autorizarem o desconto em seu salário. E aí ele dá aqui um dado, 3 bilhões e 900 milhões de reais foi o total arrecadado com contribuição sindical em 2016. É um número importante. Passar aqui para a próxima. Terceirizados, e aí a gente vai entrar daqui a pouco na terceirização em si. Empresa escolhe estender ou não ao terceirizado serviços de alimentação, transporte, segurança e atendimento médico oferecidos ao empregado. Isso é como é hoje. Como pode ficar? A inclusão nesses benefícios será obrigatória e é proibida a recontratação de funcionário como terceirizado por 18 meses após a demissão. Para evitar a tal da pejotização, né? De você se tornar empresa PJ e já prestar serviço. Mas é isso que a gente vai colocar aqui também. Autônomos, hoje como é? Empresas podem fazer contratos com autônomos, mas se houver exclusividade e continuidade na prestação do serviço, há vínculo empregatício, caracteriza vínculo empregatício. Como pode ficar? Empresas poderão contratar autônomos e mesmo se houver relação de exclusividade e continuidade na prestação do serviço, não haverá vínculo empregatício. E a última aqui pra gente, intervalo para almoço. Esse todo mundo gosta, né? Como é hoje? A CLT prevê um intervalo para almoço obrigatoriamente de 1 hora e como ficaria pode ser alterado por acordo ou convenção coletiva. Quer acrescentar alguns pontos, professor, só pra gente aqui já jogar na mesa para fazer a discussão desse segundo bloco? Um ponto que eu acho interessante é da equiparação salarial. Sobre a equiparação salarial de funcionários que trabalham na mesma empresa. Posso? Por favor, não, por favor. Muito bem. Equiparação salarial, como eu estava dizendo, alguns ajustes. Hoje a equiparação salarial ela é tratada pelo artigo 461 e seguintes da CLT e a súmula 6 do TST. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, fez alguns ajustes em cima do artigo 461 e estabeleceu algumas regras. A reforma trabalhista praticamente diz o contrário daquilo que o TST entende atualmente. Um dos pontos centrais dessa mudança seria, por exemplo, a distinção salarial de funcionários que trabalham para o mesmo empregador. Você pode pensar, mas como assim, na mesma empresa? Olha, na mesma empresa, mas em estabelecimentos distintos. Dou um exemplo simples, básico. Nós temos uma casa bancária aqui ao lado. O funcionário, o bancário dessa casa bancária, está lá ganhando seus 5 mil reais de salário. Olha, a casa bancária um pouco mais distante, ainda que esteja dentro do mesmo município, poderá ganhar 3, 4 mil reais. Ou seja, ainda que seja o mesmo empregador, haverá possibilidade dessa diferença salarial. O que o TST entende totalmente o contrário. Disse, não, olha, se está dentro do mesmo município ou de municípios contíguos, né, Grande São Paulo, aqui, por exemplo, para nós, a equiparação salarial ela tem que ser entendida conforme essa territorialidade. Eu não posso pensar o funcionário do bairro A de Guarulhos ganhar menos do funcionário B que ganha aqui em Guarulhos também. Porque é possível, a gente sabe que principalmente grandes conglomerados têm mais do que um estabelecimento dentro da mesma região metropolitana. É um outro ponto importante. Eu queria ouvir aqui da Genilda, fazer uma provocação a você, ao Arão, porque o que a gente ouve e o que a gente tem visto, principalmente o temor do trabalhador, e aí não é nenhum trocadilho não, tá? Mas o trabalhador está temendo mesmo, é assim, a pessoa trabalhou 20 já, 30 anos e de repente ela vê tudo aquilo em que ela acreditava desmoronar. Aí ela fala, meu Deus, e agora? Estou lascado, e agora? Danou-se tudo. E em contrapartida, a gente entende que a reforma talvez seja necessária, e aí o modelo como ela deve ser feita, que a gente está discutindo aqui, né? E muita gente fala, não, agora a gente vive um outro momento, o país está se desenvolvendo, então o Estado tem que deixar de ser paternalista, né? De abraçar e de dar milhares de direitos. É um paradoxo às vezes, né? E o trabalhador ele realmente fica temeroso por conta disso.
E a empresa, do outro lado, pode ter um certo ganho com essa reforma. Como é que você vê essa questão hoje? É preciso que o Estado deixe mesmo de ser paternalista, mas também o trabalhador tem que assegurar os direitos. Depois o professor pode falar dos direitos. Como é que dá para equalizar essa questão aí? Aí você vai entrar na concepção de Estado, que também é uma concepção controversa, que há várias opiniões em relação ao Estado. Você pegar o modelo, o setor econômico vê o Estado de um jeito, o trabalhador vê o Estado de outro jeito. Eu penso o seguinte, um Estado, para ele ser equiname e justo, ele tem que equilibrar suas forças. Portanto, a proteção trabalhista, a proteção social é necessária. Isso não é paternalismo. Um pai só protege o seu filho quando ele precisa. Quando ele tem a sua independência, não requer a proteção. A CLT é um conglomerado de leis que protege o direito do trabalhador e do empregado. Qual é o problema? A reforma que está aí colocada, eu acho que a gente tem que primeiro entender a concepção dela. É isso que a gente está falando. O contexto da reforma. A reforma, todos nós concordamos que tem que existir. O problema é a forma como foi estabelecida. Você enfraquece os partidos que defendem o trabalhador. Isso tudo faz parte de uma historinha contada. Você tem hoje um partido que defende o trabalhador, que todo mundo conhece muito bem, e que se enfraquece, portanto, se aproveita esse enfraquecimento, coloca na ordem do dia uma pauta que interessa ao setor econômico, porque essa reforma, ela beneficia, repito, ela não beneficia o trabalhador. Não tem um ponto que diz assim, esse é bom para o trabalhador, esse avançou. Todos não avançaram, recuaram, regrediram. E evidencia e protege o setor econômico. A terceira questão, a celeridade da reforma se deu, primeiro, para aproveitar esse momento da fragilidade de quem defendia os trabalhadores, e a segunda, porque é um governo ilegítimo, que também para mim é um ponto crucial. Como é que você pode propor uma alteração numa reforma que vai mexer com a vida de todos os brasileiros para um governo ilegítimo, que não foi eleito para tal, num Congresso hoje que carece de representatividade, de credibilidade, e sem sequer debater com as pessoas que ali estão envolvidas, que são trabalhador, empresário, sindicato. Não houve debate. A proposta foi lá e ponto, está sendo aprovada a toque de caixa, que era essa a intenção inicial. Acho que a crise política, se é que ela serviu para alguma coisa, serviu para barrar esse processo compressor. No que se diz respeito ao trabalhador, no que você colocou, Leandro, é preciso ficar claro o seguinte. Hoje, essa reforma, ela bate em 3 pontos que eu considero fundamental. Precariza as relações do trabalho. Quando você tira da reta a Justiça do Trabalho e a CLT, a Justiça do Trabalho e os sindicatos, que são os organismos que, em tese, protegem o trabalhador, e você remete ao trabalhador a livre negociação com o patrão, é igual essa negociação? O patrão chama o empregado para negociar e diz assim, eu quero te reduzir suas férias. Um exemplo. Grosseiro, porém um exemplo. O trabalhador fala, não concordo. É igual essa relação? Ele vai ter o mérito de dizer que discorda de uma negociação individual? Se ele discordar, vai para a rua. Então, a relação é desigual. É nisso que eu acho que é o ponto que a gente tem que entender da reforma trabalhista. Por isso que ele reduz férias, reduz direitos trabalhistas, reduz o seguro-desemprego, porque tem que optar entre fundo de garantia e seguro-desemprego. Essa coisa que o doutor colocou da equiparação salarial, atividades insalubres para mulheres grávidas, que ninguém aborda isso como um ponto crucial. Para mim, é um ponto fundamental. Enfraquece os sindicatos na mesa de negociação, e não é à toa, porque para você negociar, você pode levar um advogado seu. Mas quem vai pagar seu advogado? O trabalhador. E, aliás, se ele entrar com a ação e perder, é ele também que vai arcar com as custas processuais. Então, aonde que essa lei beneficia o trabalhador? Em nada. Ela melhora as relações de trabalho para o setor produtivo e econômico. E essa é a minha pergunta para o Arão. Arão, o empresário, ele lucra com essa reforma? Se sim, quanto? Não, ou ele perde? Eu vou discordar em diversos aspectos, que existem muitos aspectos que beneficiam o trabalhador. Então, o que a gente precisa perguntar é para o trabalhador. Muitos trabalhadores preferem ter, talvez, porque aí houve um erro aí da Folha de São Paulo. O horário de almoço é de 1 a 2 horas, não pode ser superior a 2 horas e nem inferior a 1 hora. Então, pode ser 1h30, 1h40. Então, tem essa flexibilidade. Abre uma chance do trabalhador, às vezes, que estuda, fazer 1 hora de almoço sair um pouco mais cedo. Então, existem algumas coisas que, em alguns casos específicos, é interessante. Também a questão aí do fundo de garantia não é que tira o fundo de garantia. A proposta que tem lá é que, num acordo, porque se o funcionário... Eu nunca fiz acordo com nenhum funcionário.
porque esse negócio de devolver, fundo de garantia, essas coisas eu nunca admiti. Se eu mando embora, mando, é ilegal. Então ele dá uma legalidade da pessoa poder fazer o acordo para sair, tanto de uma parte quanto da outra, receber 20%, se não me engano, né, doutor, do Fundo das verbas indenizatórias. só paga 20% da multa o empregador, porque hoje a gente paga lá... É 40, metade. Mais 10 tem aqueles do Sim, governo, já sim, terminou. mas só que é 20%. É 20%, Seria 20%. E ele pode resgatar até 80% do fundo de garantia que ele tem lá, que também é interessante para o trabalhador. Porque o dinheiro lá remunerado a 3,5% de juros ao ano, isso daí é agiotagem, isso daí é pilantragem que o governo faz. Porque você põe para garantir Mas para ele enfrentar o fundo de futuro... garantia, tem que abrir mão do seguro-desemprego. Não, sim. Então, sim, mas daí é uma opção que ele está fazendo em um acordo. Em um acordo ele não está sendo demitido para ter fundo de garantia, porque daí nós temos que mudar a legislação. Então ele está fazendo um acordo. Agora também é injusto ele fazer um acordo para não trabalhar e receber fundo de garantia, porque o fundo de garantia também vai sair do governo, do mesmo jeito que sai do bolso de todo mundo. Como a pessoa faz o acordo também com maus patrões de... se admitir, não me registra que eu estou recebendo fundo de garantia, só registra depois, que também é uma ilegalidade, que também tem que ser proibido de ambas as partes. Então, não existem só pontos negativos, eu acredito, existem muitos pontos positivos. O ponto hoje, crucial, que eu entendo que exista, é a gente conseguir ampliar o número de empregos. Nós só vamos sair dessa crise gerando emprego. Infelizmente, nós estamos aí, os caras são 14, não são 14, são mais de 16 milhões de desesempregados. E se nós continuarmos nessa crise, nós vamos para uma depressão, nós vamos para 20 milhões de empregados em menos de 6 meses. Mas você acha, eu vou pedir para você ser breve, que eu já preciso até encerrar esse bloco, mas você acha, como a Ginilda colocou aqui, que precariza a relação de trabalho entre patrão e empregado? Não, porque de repente, se você pagar menos ou contratar PJ, fica mais fácil você criar 2 postos, 3 de trabalho, meio que, eu vou usar entre aspas, está escravizando o trabalhador. Mas tributação diferenciada. E aí você acha que precariza ou não? Rapidinho, só para fechar esse bloco. O que a gente precisa ter é uma justiça ágil, eficaz, uma fiscalização imediata quando tem, e isso daí você consegue acertar a regra facilmente, tendo agilidade por parte do Judiciário e do Ministério do Trabalho. Não, mas precariza ou não? Eu não ouvi no Não precariza. Não, para você não precariza. Okay. Não precariza. Então, deixa eu fazer aqui o intervalo. Na volta, eu vou ainda fazer uma provocação a você, Adão, sobre o lucro empresarial. Porque, afinal de contas, e aí, ó, é a pergunta que eu já vou deixar aqui para responder depois do intervalo. A empresa tem uma margem de lucro. E assim como o trabalhador não quer perder, o empresário também não quer perder ninguém, né? Na verdade, quer perder nada. Então, por que o empresário também não pode reduzir um pouquinho a margem de lucro, né? Abrir mão um pouquinho da sua margem de lucro para melhorar ali a parte do trabalhador, se a reforma passar, enfim. Então, é isso que eu ouvi do Arão. Será que o empresário nunca pode abrir mão de nenhuma margem de lucro? Isso já se discutiu aqui com aumento de tarifa de ônibus na Câmara, com milhares de projetos. Essa é a pergunta que vai ficar para o Arão responder logo na volta do intervalo. Câmara em Pauta faz uma pausa, voltamos já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como funciona a sessão na Câmara Municipal de Guarulhos? As sessões ordinárias são realizadas todas as terças e quintas a partir das 2 da tarde, menos na Semana Santa e no recesso. De acordo com o regimento interno da Câmara, elas são divididas em 4 partes. Primeiro vem o pequeno expediente, que dura no máximo 30 minutos. É quando os vereadores falam de assuntos diversos. Em seguida, os cidadãos têm o direito de se manifestar na tribuna livre, que também tem no máximo 30 minutos. Para falar, é preciso procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. A terceira parte é o grande expediente. Os vereadores votam simbolicamente os requerimentos apresentados, como pedidos de informação, e decidem, por voto nominal, se os projetos de lei apresentados pelos seus colegas devem seguir para a tramitação, ou seja, se devem ser analisados pelas comissões técnicas da Casa. É o início de um processo que vai terminar dias depois, com a aprovação ou a rejeição dos projetos,
O grande expediente dura no máximo 1 hora. Por fim, vem a ordem do dia, com duração de até 2 horas. É quando os parlamentares finalmente discutem o mérito dos projetos e decidem se eles vão virar leis. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Isso aí, Câmara em Pauta já de volta com o último bloco discutindo reforma trabalhista, terceirização. A gente falou mais de reforma trabalhista do que terceirização, mas a gente está recebendo aqui a Genilda Bernardes, vereadora do PT, vereadora aqui da casa, o Arão Rubem Oliveira, que é conselheiro fiscal da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, e o Pedro Ivo Marques, professor de Direito da Universidade UNG. Debate bastante bacana. Quero aproveitar e passar alguns dados aqui, Arão, antes de perguntar, de você responder aquela pergunta que eu tinha feito antes do intervalo, que eu já vou relembrar para você qual é, da parte do lucro. Tem alguns dados interessantes aqui, ó. E aí você falava que precisa criar emprego, né? O professor também, todo mundo acho que consenso que precisa se criar emprego aqui no país. Hoje são quase 14 milhões de desempregados no país. Complicadíssimo. E aí eu vou perguntar para Arão na parte do lucro se você acha que essa reforma criaria mais emprego ou não. Mas segura aí, tem mais alguns dados antes, ó. E aí com relação à terceirização, tá? Para a gente poder entender um pouco também. Hoje são 12 milhões de terceirizados no país e eles trabalham em média 3 horas a mais que os diretos e recebem 30% a menos, dados do DIEESE de 2015. 35 milhões com contratação direta de trabalhadores. Hoje são, pasme, 790 mil empresas de terceirização. E aí, se a reforma passar, deve ampliar esse número com certeza. Lucro, e por isso eu pedi a opinião do Arão aqui, 539 bilhões de reais por ano. Principais setores que utilizam a terceirização, telemarketing, limpeza, segurança, entre outros. Arão, nunca o empresário pode reduzir a margem de lucro? Bom, primeiro que lucro não é pecado. Não, pecado não, mas nunca se pode reduzir a margem? Atividade empresarial é para dar lucro, para poder pagar os seus impostos, poder pagar os seus empregados, e essa demonização do lucro não pode existir. Não, mas eu não demonizei lucro aqui, não fui eu, não fui eu que demonizei. Estou no jornal. Porque eu acho que tem que ter mesmo, agora nunca pode reduzir a margem um pouquinho? Existe, conforme o sindicato mais forte, isso que eu te falo, o sindicato forte ou fraco, a participação de lucros e resultados, que é a PLR, que eu até comentei que às vezes são diferentes para certos sindicatos, mas também tem que ter a PPA, a participação dos prejuízos acumulados. Então, o direito bom é o direito que ele tem a balança equilibrada para os dois lados. É lógico que não vai cobrar prejuízo do empregado, mas ele pode acumular para os outros numa conta, talvez num encontro de contas. O maior lucro que o empregado pode ter é a estabilidade do seu emprego. A estabilidade de emprego, e eu vou dizer, não é fundo de garantia que dá estabilidade, não é participação de lucro que dá estabilidade. O que dá estabilidade é a produtividade do funcionário, o reconhecimento da empresa. Como a Genilda citou, existem maus empregados e maus patrões também. Mas o que nós temos que ver é isso daí. Nós precisamos ter um crescimento de emprego para poder sair da crise. Do jeito que está, com a legislação que existe, com a insegurança jurídica que existe para as empresas, você não vai aumentar emprego. Se não aumentar emprego, essa crise vai ser muito difícil de sair. Esse número de 14 milhões já está bem atrasado. Você acha que a reforma cria empregos, ajuda a criar ou não? Olha, se passar desse jeito que está aí. A segurança jurídica ajuda a criar emprego, a reforma tributária ajuda a criar emprego, a reforma política ajuda a... Então nós precisamos de uma reforma no país, não é uma reforma, é uma modernização. Essas práticas que existem hoje, sem compliance, sem governança corporativa, que existem hoje lançados por aí, isso prejudica muito o atraso do país. A competitividade do brasileiro, a competitividade da economia brasileira é muito fraca em relação ao resto do mundo. E como eu falei, o mundo hoje é o quintal. Professor, me diga uma coisa, a gente está falando aqui de reforma trabalhista, a gente já fez um programa sobre reforma previdenciária, né? E várias outras que com certeza estão por vir. Mas por que também, Arão, Genilda, não se pensa em outras reformas cruciais, como uma reforma política e eleitoral mais profunda, né? Que é o mais porque tirar da classe política ninguém quer, né? Isso ninguém quer, que bacana. Não, eu sou político, eu quero. Então, não, estou dizendo geral, né? Mas ninguém quer mexer lá. E isso precisa, porque a reforma política eleitoral que foi feita foi uma reforma porca,
porca, e o termo é esse mesmo, foi ridícula a reforma. Uma reforma tributária, e aí o professor estava falando, a gente estava conversando aqui no intervalo, eu quero que você até fale da reforma tributária, que você explicou muito bem, professor, que precisa, o brasileiro é um dos povos que mais paga imposto no mundo, são trilhões e trilhões e trilhões arrecadados, sem retorno. Você vê quando precisa estrada esburacada, né, que você paga lá o IPVA, a estrada está esburacada, não tem saúde, não tem educação, complicadíssimo. E também, e aí era um pedido até eu não vou lembrar o nome dele, que desenvolveu o plano da tarifa zero no governo da Erundina, se eu não me engano, é um professor que já veio, que a gente recebeu, que defendia o imposto sobre grandes fortunas, para que se tirasse a taxa para sustentar o transporte público. E aí, professor, por que não se faz essas outras reformas e em que beneficiaria o trabalhador esse tipo de reforma? Reforma tributária, principalmente, que a gente estava falando. Bom, a reforma tributária seria uma das opções para desonerar parte do custo do empresariado, só que, no entanto, de forma direta, diminuiria também a arrecadação do Estado. E esse é o maior entrave. Na briga, como nós estávamos comentando aqui, na briga, né, onde há 3 partes, infelizmente o trabalhador é o que está sendo prejudicado nesse momento. É a corda mais fraca. O Estado não quer ceder, não abra mão de certos tributos, inclusive há a possibilidade de novos tributos. O empregador, ele também não quer ceder, porque tem os seus motivos, não julgo aqui se são corretos ou não, e o empregado, ele também não quer perder, mas infelizmente a corda, né, pensando, puxa daqui, puxa dali. Olha, o empresário é empresário, como o doutor acabou de dizer aqui, o lucro não é pecado, o objetivo do mundo empresarial é esse, é o lucro. A teleologia, a finalidade do empresário é o lucro. Tem que ser mesmo, é o lucro, não tem por que você criar uma empresa. Diante dessa perspectiva, o empresário ele quer redução. O Estado não abre mão. Logo, o Estado acaba negociando com o empresário e, olha, eu não cedo, você não cede, a gente pode então pensar no terceiro, que seria o empregado. Deixa eu fazer só uma parte. Agora, claro. Uma parte. Isso aí que você está falando é uma coisa que empresário não é burro, não. O empresário já percebeu isso daí. Onde você está dizendo que está enfraquecendo é a base da pirâmide. Enfraquecendo a base da pirâmide, todo mundo vai cair. Sim, então você tem o empregado, o empregador e o governo. Nós estamos estamos tendo agora um enfraquecimento da base da pirâmide. E isso vai ruir numa crise, não é crise, e sim é depressão. Você pode garantir Se a gente entrar em depressão, é isso. Você pode garantir uma situação sua imediata hoje para o seu conforto, porém, no futuro, isso alguns economistas, inclusive, gabaritados no assunto, já estão pontuando que a reforma, por incrível, isso é um paradoxo, ela vai trazer a médio prazo, e não estamos falando em longo prazo, prejuízo para o setor empresarial. Por quê? Por causa do consumo. Se o empregado consome, que o mundo do capital vive do consumismo, abaixa-se o salário, consumo. Eu trabalho nessa empresa, com meu salário eu consumo na empresa do vizinho. Só que o empregado do vizinho está recebendo menos, então ele vai gastar menos na empresa do outro, e esse giro vai acabar... É a tal da bola de neve ruim, né? Isso, além do Estado vai acabar também... o foguinho dele. Isso, e o Estado vai acabar arrecadando menos também. E aí eu acho que você colocou no ponto crucial. E é bom que quem está nos assistindo entenda isso, ó. É aquilo que eu falei e eu vou repetir. Você que é o trabalhador precisa tomar partido de você mesmo, porque hoje todo mundo tem seus papéis bonitos e toma seus partidos. E a gente fica entrando nessa conversa, porque assim, ó, é o que ele falou, sindicato forte consegue um bom acordo salarial, sindicato fraco não consegue. E a reforma ataca quem? Para enfraquecer mais o sindicato ainda. Quer dizer, tudo é no sentido de enfraquecer o lado que já é fraco. Então, se o trabalhador não for protestar, exigir que não tem essa reforma, não permitir um governo legítimo aprovar, mexer com a sua vida e ficar calado. E não entrar nessa... Porque tem discursos, você falou em demonização do capital. Do lucro. Demonizam-se hoje o sindicato, como se o sindicato fosse um espaço não de defesa do trabalhador, mas legítimo e necessário. Você também tem via de regra sindicato bom e não sindicato... Por exemplo, eu defendo o fim do imposto obrigatório, que aí sim, mas tem que ter o imposto sindical optativo, a negociação tem que ser por sindicato e não para o trabalhador, porque ele é a parte fraca, você vê. E também entender o seguinte, quem está no Congresso lá não representa o trabalhador, porque o trabalhador não elege os seus representantes. Ele elege
O empresariado tem uma capacidade de lobby maior, poder de eleger os seus candidatos em maior... Porque é o poder econômico. E aí, quando a gente vê todo o sistema de corrupção hoje, não é só o político que é o culpado, é todo o sistema. É quem compra, é quem se vende, é o sistema político como um todo. E aí, quem que está lá? Está claro hoje quem é que aquele Congresso representa hoje. Quem lhe pagou para estar lá. E não foi o trabalhador, que colocou aquela pessoa lá. Então você que está ouvindo tem que entender isso. Tem que protestar, brigar pelo que é seu e eleger os seus legítimos representantes. E entender que enfraquecer partidos de oposição, partidos de esquerda e sindicatos não ajuda o trabalhador, ajuda o setor produtivo e ajuda o governo mal intencionado. E aí entra a reforma política, eleitoral, tributária, toda essa. Eu queria só, antes de terminar, chamar aqui um VT do Rogério Giannini, que pelo menos era, né? Esse programa a gente gravou aqui em 2015, secretário, não sei se ele está no mesmo cargo ainda, secretário de Relações do Trabalho da CUT, só para dar uma opinião e abrilhantar também, e aí a gente vem para as considerações finais e fechar o programa, ok? Vamos ver o que ele falou aí, porque ele passa muito pelos pontos que a gente discutiu. Veja aí. O processo de terceirização, ele, como eu insisto com isso, ele já é amplo. Nós estamos falando de 25% da mão de obra com carteira registrada, que hoje é em torno de 60% da mão de obra no Brasil. 40% ainda vive na informalidade. Então tem uma fala que é muito estranha, que diz assim, não, vai aumentar o número de carteiras registradas, etc. Uma bobagem. Até porque nós já vivemos esse processo. Nós saímos em 10 anos de cerca de 40 e poucos % de carteiras assinadas para quase 60% de carteiras assinadas. Então esse processo de formalização do trabalho já vem acontecendo pela dinâmica da própria economia. Do mesmo modo, o que a gente vem percebendo nessa própria dinâmica da economia era que o discurso dos anos 90 era exatamente esse. Precisa aumentar o número de empregos, então facilita a terceirização, porque os terceirizados são bons em criar novos empregos, né? E hoje, como você tem um mercado de trabalho muito dinâmico, você aumentou o número de trabalhadores com carteira registrada, você diminuiu fortemente o desemprego, o discurso já vem mais pela competitividade, as empresas precisam ser competitivas. Né? Quanto à criação de empregos, é bobagem, porque o que vai fazer é substituir um emprego primário por um emprego terceirizado, né? Um emprego direto por um emprego de uma terceirizada. Isto vem muito na lógica da financiarização das empresas, porque, no fundo, o que acontece? Eu não tenho mais aquele passivo trabalhista, eu não tenho mais trabalhadores, e isso, financeiramente, contabilmente, a empresa é mais lucrativa. Isso aconteceu nos anos 90, por exemplo, quando as empresas vendiam ativos. Tinha terreno, vendia, tinha prédio, vendia, até máquinas começaram a alugar para não ter... E a ideia é assim, eu não tenho passivos. Então, na hora de apresentar o balanço, a empresa aumentava enormemente a lucratividade, dividia o seu lucro entre os acionistas e isso, né, aumentava o seu valor na Bolsa de Valores. E esta ciranda acabou virando a ciranda financeira que veio dar na crise de 2007 e 2008. Então, esse é o tipo de argumento que, na verdade, não condiz com a realidade. A realidade diz, quanto mais precarização, quanto mais diminuição de salários, menor é o desenvolvimento, menor é a distribuição de renda. Então, é isso que nós estamos lutando. Bom, a gente viu aí então o que disse aqui o Rogério Giannini, que conversa bastante com o nosso programa, né? Hoje o programa acho que foi bacana porque foi todo encaixadinho. E aí ele fala da crise, que teve a crise de 2007 e 2008, e é essa que o Arão citou aqui, que pode ficar muito maior se a gente não tomar uma providência. Então, não sei, hoje a gente passou a informação para você, a gente faz um apelo, que os empresários entendam que esse momento, ter o conforto imediato agora pode trazer um prejuízo depois, que o governo entenda, já que estamos falando tanto na era da transparência, da modificação política, da Lava Jato, de fazer a limpa, que entenda que também dá para a gente fazer reformas tributária, política eleitoral decentes, e aí que o trabalhador entenda qual é o seu papel nesse contexto todo, tentando mesmo perceber o que ele pode ter ainda de direitos e aquilo que realmente precisa abrir mão ou precisa acabar ali perdendo. Vou pedir as considerações finais, começando pela Genilda. Muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Genilda. Eu que agradeço, Leandro, e eu termino a minha fala dizendo o seguinte. A concepção que eu tenho de Estado
é de que o Estado deve ser para todos, mas prioritariamente para aqueles mais frágeis e mais necessitados. E o trabalhador entra nessa concepção de Estado que eu tenho. A segunda questão que eu considero é qualquer desenvolvimento econômico baseado em tirar o couro de alguém não é um movimento justo e não é benéfico. Eu acho que eu defendo redução de jornada de trabalho, aumento salarial, tudo isso gera mais consumo, roda mais a ciranda, aumenta mais. E isso já foi provado no governo Lula, quando se investiu no mercado interno, social, né? Bolsa Família, que todo mundo critica, mas foi uma grande gestão de recurso financeiro no mercado e na compra no consumo. Diminuiu o abismo social e melhora a distribuição de renda. Melhora o consumo, dá mais equidade e você faz a economia girar com mais rapidez. Esse modelo neoliberal atrasado, que o governo Temer defende hoje, que é esfola o trabalhador, fortalece um lado, o governo se exime da culpa, a mídia manipula a cabeça do trabalhador, tentando incitar ele, dizendo que partido de oposição ou partido que defende o trabalhador é partido corrupto e os outros não são, que protesto é para defender CUT, PT e partido de esquerda, não para defender o direito do trabalhador. Isso tudo é para ter um único objetivo, enfraquecer cada vez mais você que está aí elegendo pessoas que não te representam e somando com eles as fileiras de que é o trabalhador que tem que pagar a conta da crise no Brasil. Genildo, obrigado mesmo. Arão, consideração final também. Obrigado por ter vindo. Primeiro, agradecer por ter vindo, agradecer meus dois companheiros aqui pelo alto nível de debate. Isso daí acho que engrandece o público, engrandece a Câmara aqui do município. Guarulhos carece muito de saber o valor que tem dessa autoestima do guarulhense e saber que existem pessoas preocupadas não só com a nossa economia de Guarulhos, mas principalmente com ela, mas com os assuntos que permeiam hoje o país. Deixando um dado, esse problema da terceirização, apesar que esse programa deve ter sido 2015, 2014, alguma coisa assim. Só para colocar um adendo. Tendo regra, a terceirização funciona. O que falta é regra. Desde que você tenha o piso salarial de uma categoria, trabalhou numa metalúrgica de porteiro, receba pelo piso, não tem problema nenhum. O problema é ter essa diferença. Então, o que está faltando é o diálogo que a gente falou, a discussão e colocar isso. Legislação, regra para poder deixar equânime. Todo mundo igual, eu acho que isso daí vai melhorar e aí sim começa a gerar empregos. Daí, nós estamos com o navio parado, nós temos que empurrar o navio, fazer ele começar a andar. Se não empurrar também afunda, né? Do jeito que está. Tá no porto. Se não dá para frente, uma parada em ferruja. Se não ferruja, quebra o motor, um monte de coisa. Ferruja causa buraco lá no casco, corre o risco de afundar. Eu acho que parado o navio estava, agora começou a afundar, eu acho. Ferrugem no casco. Professor Ivo, muito obrigado por ter vindo também ao Câmara em Pauta, viu? Fica à vontade, consideração final. Eu que agradeço o Leandro, agradeço o programa Câmara em Pauta, agradeço os meus colegas aqui, um debate interessantíssimo. Não para por aqui, né, porque são muitos assuntos ainda dentro da reforma que podem ser tocados e abalizados. Na minha humilde opinião, a reforma é necessária. Eu penso que há pontos positivos na reforma trabalhista, em especial os aspectos processuais. No que tange ao direito material, há a possibilidade de fazer algumas mudanças para alguns ajustes. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas nós da Universidade UNG estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Quero lembrar você, acho que fica uma mensagem aqui, né, de que se está faltando diálogo hoje, debate, conversa, audiências públicas, lembrem-se que quem faz essas coisas, quem promove esses debates, principalmente, são os senhores deputados e os senhores senadores da República. Portanto, no ano que vem nós temos eleições. Vote com consciência, porque se você vendeu seu voto, você não pode reclamar de absolutamente nada. Aí você tem mais é que se lascar mesmo, porque vendeu o voto, você é tão corrupto quanto quem está no poder fazendo toda essa corrupção que a gente vê na Lava Jato. Ano que vem tem eleições. Senadores e deputados votam as leis nacionais, as leis federais, que são essas que mexem com a sua vida. Portanto, muita calma, muita consciência, muita tranquilidade, muita pesquisa, muito estudo e muita conversa na hora de votar. Muito obrigado por ter ficado com a gente neste Câmara em Pauta. Voltamos então na próxima segunda-feira com uma edição nova do programa e um novo tema sendo debatido aqui para que você fique bem informado. Muito obrigado. Nos vemos então na próxima TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. Tchau, gente.